Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos nessa série escatológica, estamos já no finalzinho e basicamente todos aqueles estudos, todos aqueles estudos que eu prometi fazer aqui já estou terminando. Embora estou com alguns projetos de alguns temas na cabeça que eu ainda posso abordar aqui nessa série escatológica. Hoje nós vamos abordar um tema que eu prometi lá no começo, a característica dos apóstatas. Ellen White menciona em vários dos seus textos características de adventistas que sairão da igreja. Quero preparar você já para o que a gente vai estudar na semana que vem. Semana que vem eu vou estudar sobre a sacudidura. E você vai perceber na semana que vem, começando a perceber hoje, que durante o processo de levantamento, de resgatamento da verdade, Deus suscitou pessoas e essas pessoas, no decorrer da história, formaram igrejas. Embora não era esse o plano de Deus, mas isso aconteceu. Por essa razão, nós temos várias denominações, mesmo não sendo o plano de Deus isso. Então nós temos no decorrer da história, repito, o surgimento de várias denominações protestantes, porque Deus estava nesse processo levantando a verdade jogada por terra. E nomenclatura que você entende melhor ao estudar profecias de Daniel e Apocalipse. Muito bem. Nesses últimos dias, a coisa vai ocorrer de forma um pouco diferente. Do que eu estou me referindo? Durante esse processo de levantamento, de erguimento da verdade, pessoas surgiram com verdades específicas e, obviamente, sem ser o plano de Deus, foram surgindo movimentos religiosos. Então, basicamente as igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, luteranas, etc, etc. Dessa forma, nós temos então a configuração de várias denominações protestantes. E aí não só igrejas tradicionais, mas aí vieram as igrejas protestantes, pentecostais, neopentecostais, etc. Não quero entrar nesse detalhe. Mas o fato é que cada nova verdade que Deus levantava, o povo saía daquela denominação anterior e, formando uma nova, saía para esse novo movimento. Surgindo então uma nova verdade, o povo era chamado a sair daquele movimento e vir para esse movimento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia faz parte dessa linhagem protestante de igrejas. Com base na profecia do Apocalipse, a última denominação é profética, é o movimento adventista, repito, dessa linhagem protestante. E o movimento adventista tem um chamado para que as pessoas saiam desses movimentos chamados Babilônia e se aliem, se integrem ao movimento adventista do sétimo dia. E esse movimento, repito, é o último movimento. O que eu estou dizendo é que nesses últimos dias não haverá um novo povo convidando, apelando os adventistas a saírem de sua denominação para entrarem num outro movimento. Agora é o contrário. Profeticamente falando, isso vai ficar claro hoje e muito mais semana que vem, profeticamente falando, o movimento adventista é o último, chamado Os Remanescentes, e desse remanescente, ou esse remanescente é convidado a permanecer na igreja remanescente. E os apóstatas sairão. Vou repetir em poucas palavras o que eu disse até aqui na minha introdução. No decorrer da história, no movimento protestante, o povo era chamado a sair do movimento errado e entrar no movimento verdadeiro. Sai do movimento errado, entra no movimento verdadeiro. Nesses últimos dias, o movimento verdadeiro, o último, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E não há nenhum chamado, nenhuma profecia para que o povo saia da Igreja Adventista do Sétimo Dia para integrar um outro povo, outra denominação. Eu estou com a minha gengiva inflamada e está difícil de eu pregar, mas vamos lá. Então, nesses últimos dias, a profecia já nos aponta que não haverá um novo povo. Haverá, sim, um chamado para permanecer nesse movimento. E os apóstatas sairão. Veja que é o inverso. No passado, no decorrer do movimento protestante, os apóstatas permaneciam, porque os verdadeiros filhos eram chamados a sair. Agora, os verdadeiros permanecem, os apóstatas saem.
E eu vou mostrar para você algumas características que Ellen White deu desses apóstatas que sairão do movimento adventista. Eu fui tentado a enumerar esses apóstatas. Mas, queridos, quando a gente faz um estudo aprofundado, a gente percebe que tem muito mais características. Eu vou apresentar algumas aqui e conforme a gente vai estudando esse tipo de profecia, a gente detecta mais características desses apóstatas que sairão. Então, futuramente eu vou fazer um outro vídeo com certeza dessa lista aumentada, ok? Então, hoje nós vamos estudar a característica dos apóstatas, algumas que Ellen White menciona, e eu vou com certeza continuar estudando e você vai perceber que daqui a algum tempo essa lista vai aumentar. Antes de nós entrarmos propriamente no estudo, eu quero apelar novamente para que no sábado que vem você esteja atento para aquilo que eu vou apresentar no assunto da sacudidura. Porque a sacudidura é que promove a saída desses apóstatas. Então, eu poderia colocar o estudo da sacudidura e depois os apóstatas que saem. Eu estou fazendo o inverso. Eu estou apresentando os apóstatas que saem, a característica deles, e vou mostrar o que faz eles saírem na semana que vem com o estudo da sacudidura. Mas é proposital essa minha inversão, você vai entender na semana que vem, ok? Antes ainda da minha oração e da gente entrar no estudo, lembre-se que você já está uma semana orando por 1, 2, 3, 10 pessoas para oferecer a essas pessoas um estudo bíblico. É o meu novo projeto aqui no canal. Então, daqui 2 semanas, sem ser no próximo sábado, no outro, eu vou postar aqui o primeiro vídeo. Na verdade, vou postar na sexta-feira, para você talvez marcar com seu amigo, com seu parente, com seu vizinho, essas pessoas que você tem orado, para você marcar com eles sexta-noite, sábado durante o dia ou à noite, ou domingo durante o dia ou à noite, para você estudar com eles. Então você vai orar por essa pessoa até sem ser no próximo sábado, no outro. E então no outro, sem ser no próxima sexta, na outra próxima sexta, eu vou lançar, daqui 15 dias então, eu vou lançar o primeiro estudo bíblico aqui no canal. O primeiro estudo bíblico vai ser sobre a Bíblia, ok? Então, prepare-se, já orou essa semana, tem mais 2 semanas para você orar, e você então vai combinar. Na verdade, ore mais 1 ou 1h30 e já comunique para a pessoa já no final de semana que vem, ou no meio da outra semana, que você já vai fazer o primeiro estudo com ela. Lembre-se, sexta-noite, sábado ou domingo, porque eu vou postar sexta tardezinha o primeiro estudo bíblico e você vai estudar com a pessoa que você tem interesse, ok? Eu solto aqui no canal o vídeo, você pega o link, manda para a pessoa, um vídeo de 20 minutinhos, mandou para a pessoa no dia e no horário que você marcou, espere ela assistir, assim que ela terminar, você entra em contato de novo e receba o feedback dessa pessoa, se ela gostou, se ela não gostou, dúvidas, informações e tal. E aí você pode colocar também aqui na descrição, nos comentários de cada um dos estudos. Eu posso, quem sabe, te ajudar com alguma dúvida que a pessoa tiver, ok? Então vá orando por isso. Daqui 2 semanas, sexta-feira à noite, eu posto então, sem ser nessa, na próxima, na outra, eu posto o primeiro estudo bíblico, ok? Mas vá orando primeiro por essas pessoas que você vai estudar a Bíblia com elas. Vamos orar agora comigo para a gente entrar no estudo de hoje. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela vida e a saúde. Obrigado, Pai, pela oportunidade de, nesse período de pandemia, estudarmos mais profundamente o Espírito de Profecia nessa série escatológica. Toma-nos em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, abra a nossa mente para que ele vamos estudar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, talvez o estudo de hoje vai ser um pouco mais enxuto, porque eu apenas vou dar o título da característica e vou ler um texto bíblico, um texto do Espírito de Profecia. Algumas características eu leio 2, 3 textos do Espírito de Profecia para ficar mais claro para você. O estudo de hoje, então, característica dos apóstatas, aqueles que sairão do movimento adventista. A busca começa nesse instante. Muito bem, primeira característica, os insinceros e hipócritas. Característica dos apóstatas que sairão do movimento adventista, primeira delas, insinceros e hipócritas. Ellen White diz no livro Grande Conflito. Levante-se a oposição, de novo exerçam domínio, o fanatismo e a intolerância, acenda-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha.
tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Então ela diz insinceros e hipócritas. Veja, teve hipócritas na religião judaica, e tem hipócritas hoje no cristianismo, e tem hipócritas também dentro do movimento adventista. Ellen White diz que os insinceros e os hipócritas sairão do movimento adventista. Deixa eu fazer uma observação. Você se lembra que em alguns estudos aqui eu já falei que a nossa ligação com Deus precisa estar baseada na sinceridade. Lembre-se o texto de 2 Coríntios, não me recordo agora o capítulo e versículo, mas 2 Coríntios, Paulo menciona, se não me engano, no capítulo 11 ou 13, mas Paulo menciona que nós precisamos provar. Paulo diz, provai-vos a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Então, sinceridade, queridos, sinceridade. Ellen White está mencionando o primeiro grupo. Precisamos de sinceridade, pois os insinceros e hipócritas sairão. Ok? Alguns dos textos que eu vou abordar aqui estão dentro desse contexto de sacudidura. Alguns não, ok? A minoria não. A maioria você vai perceber que está no contexto da sacudidura. Porque, repito, sábado que vem vamos estudar aqui o que faz dessas características saírem do povo de Deus é justamente a sacudidura. Mas, repito, em alguns dos textos aqui eu coloquei eles aqui, mas não está necessariamente dentro desse contexto da sacudidura, mas a informação é clara, Ellen White, você vai ver todos esses grupos sairão do povo de Deus, ok? Primeiro, então, insinceros e hipócritas. O segundo grupo, os não santificados. Ela diz assim: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, ela diz uma classe numerosa, não são poucos. Esses que não têm sido santificados pela obediência à verdade abandonam a sua posição, passando para as fileiras do inimigo, do adversário. Não só abandona a igreja, mas também passa para a fileira do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, o espírito do mundo, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. Que incrível, hein? Um adventista vê as coisas como o mundano vê. E em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado mais fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis. Olha, homens de talentos. Pense numa, volta aqui um pouquinho para mim. Pense numa pessoa de talento. Pregador, cantor, administrador. Ellen White está dizendo, voltemos ao texto. Homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade de enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos, justamente pelos seus talentos e maneiras. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder pela sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar. Daqui a pouco vamos ver que um dos grupos é acusador também. E por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Uau! Então Ellen White está mencionando aqueles que não se santificam em obediência à verdade. Não adianta conhecermos a verdade e não praticarmos essa verdade e não entrarmos nesse processo de santificação. E o mais incrível desse texto, Ellen White fala que são homens de talentos e maneiras agradáveis. Não são pessoas sem educação, são pessoas de talentos e maneiras agradáveis. Justamente por esses talentos, quando saem da igreja, serão os piores inimigos. Não confie em seres humanos. Não confie em pastores, não confie em líderes, não confie em seres humanos. Ah, mas o pastor pregou, falou isso. Vale nada. Nesses últimos dias eu tenho dito, é você e Deus, através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Só. Terceira característica, eu vou tentar me segurar aqui para não dar numeração, primeira, segunda, terceira, porque tem várias características e eu repito, essa lista vai aumentar conforme eu vou estudando mais aí. Agora ela vai falar dos autoiludidos. Agora do livro do Testemunhos, volume 4. Tem algumas frases importantes aqui. Eu vou colocar uma por uma e a gente vai conversando sobre cada uma delas, mas o enfoque é esses autoiludidos. A primeira frase ela diz: a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte deles são professos mornos, tendo nome, mas não o zelo. Essa primeira frase é fortíssima. Alguns ficam dizendo, mas essa mensagem de Laodiceia não é para todos. Queridos, Ellen White está mencionando que essa mensagem de Laodiceia aplica-se
especificamente para aqueles que professam crer na verdade presente, para todo adventista. Todo adventista. E Ellen White diz, a maior parte deles são professos mornos, tendo nome, mas não zelos. Então quer dizer que na igreja adventista não tem nenhum quente? Ellen White está dizendo, a maior parte deles são mornos. Quer dizer que não é todo mundo que é morno, não é todo mundo que é frio, mas também não é todo mundo que é quente. Mas Ellen White diz que a mensagem é para todos. A mensagem é para todos. Próxima frase. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios de sua fé. Então, ela está dizendo, bom, o texto é claro, né? Então diz assim, não, eu sei em tudo que a igreja adventista acredita, em tudo que a igreja adventista ensina, mas eu não vivo isso aqui. São mornos. Agora ela diz, temível é o poder do engano próprio na mente humana. Engano próprio, por isso que o título aqui é os autoiludidos. Temível é o poder do engano próprio na mente humana. Que cegueira tomar a luz por trevas e as trevas por luz. Ela diz engano próprio. Ela diz que cegueira. Autoiludidos. Próxima frase. O peneiramento de Deus, a sacudidura, lança fora multidões como folhas secas. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade os leva para fora da igreja. Então, na prosperidade está tudo bem, o número cresce, muito batismo, vamos crescer, vamos batizar, etc. Mas ela diz, a adversidade lança fora, ela usa a expressão multidões como folhas secas. É o peneiramento, é a sacudidura. Eu vou explicar isso melhor no sábado que vem. Ela diz assim, saem de nós porque não são dos nossos, pois quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, muitos se escandalizam. Então saem de nós porque não são de nós. No fundo, não eram adventistas, ok? Queridos, Ellen White tem um texto, Patriarca dos Profetas, ela fala, onde está hoje a maior parte, me perdoe, eu não tenho certeza no Patriarca dos Profetas, mas ela diz, onde se encontra hoje a maior parte dos sinceros filhos de Deus? Ela diz, dos movimentos protestantes. Claro, escreveu isso na época dela, mas eu acredito que hoje não é diferente. Até porque a mensagem de Apocalipse 18 é, sai dela, povo meu. Então Deus tem um povo lá. Ok, a última frase desse contexto. Estão iludidos consigo. Olha, por isso que tem um título aí, né? Por isso que eu dei esse título aí. Estão iludidos consigo mesmos. Na calma, que firmeza manifestam. Que corajosos navegantes são. Mas quando as furiosas tempestades da prova e tentação sobrevêm, ai, sua alma naufraga. Os homens podem ter excelentes dons. Ela falou de talentos no texto anterior. Boas aptidões, qualidades esplêndidas. Um defeito, porém, um pecado secreto nutrido, demonstrar-se-á para o caráter o que a prancha carcomida pelo verme é para o navio. Então Ellen White diz, os autoiludidos. Em outras palavras, ele está dizendo, as pessoas se iludem de que só fazer parte da igreja está tudo certo, achando que está tudo bem só porque tem um nome escrito no livro da igreja. E Ellen White diz, não vão para o céu. Estão autoiludidos. Basta começar a sacudidura, cairão fora. Quando eu leio essas características, eu fico aplicando para mim mesmo, porque eu não devo aplicar para ninguém. Eu fico aplicando para mim mesmo. Será que eu sou um autoiludido? Será que eu sou um hipócrita? Então esse é um estudo de muita aplicação prática. Outro grupo ela fala descuidosos e indiferentes. Os descuidosos e indiferentes que não se uniam aos que haviam prezado a vitória e salvação o bastante para suplicar com insistência, não alcançaram, sendo deixados atrás em trevas. Seu número, porém, foi imediatamente preenchido por outros que aceitavam a verdade e cerravam fileiras. Ainda os anjos maus se lhes aglomeravam em torno, mas sobre eles não tinham poder. Eu vou ler um pouco mais sobre isso a semana que vem, falando da sacudidura. Porque a sacudidura começa antes do fechamento da porta da graça e ela vai adentra o fechamento da porta da graça e
e vai até um período mais além, mas a gente vai estudar isso no sábado que vem. Ellen White então menciona aqui os descuidosos e indiferentes. Queridos, eu posso dizer que essa é uma característica, na minha visão, posso ser que eu esteja equivocado, não tem problema. Se eu estiver equivocado, o tempo vai dizer. Mas é uma visão pessoal, é uma opinião particular. Eu acho que essa é a maior característica dos apóstolos. Os descuidosos e indiferentes. Tipo assim, não tô nem aí. Eu conheço a mensagem adventista, mas não tô nem aí. Descuidosos e indiferentes. Cuidemos. Próximo grupo, ela fala dos egoístas e cobiçosos. 2 textos. Deus não pode aprovar a menor manifestação de cobiça ou de egoísmo e aborrece as orações e exortações dos que condescendem com esses maus traços de caráter. Sabendo que seu tempo é breve, Satanás leva os homens a se tornarem mais egoístas e ávaros, e então exulta ao vê-los entretidos consigo mesmos, mesquinhos, miseráveis, egoístas. Que texto forte. Aí a segunda parte do texto ela diz: toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá no percurso do caminho. Todos estes serão, por assim dizer, joeirados, sendo excluídos do povo de Deus. E a ler esse capítulo, é Primeiros Escritos, página 268, eu não me recordo agora o título do capítulo, se eu não me engano é Sacudidura, mas não tenho certeza. Mas leia esse capítulo todo do livro Primeiros Escritos. Você vai ficar impressionado com o que ela diz aqui, página 268, Primeiros Escritos. Então os egoístas, cobiçosos, miseráveis, mesquinhos vão cair fora. Queridos, esse tempo está muito perto da gente. Outra característica, ela diz aqueles que se recusam a sacrificar. Eu tenho 3 textos para mostrar para você. Foram-me então de novo apresentados aqueles que não se dispunham a sacrificar bens deste mundo, a fim de salvar as almas que pereciam. Então ela está falando, a característica é aqueles que se recusam a sacrificar. Aqueles que recusam, especificamente nesse contexto, você vai perceber, sacrificar os bens que eles têm. Ok? Olha o outro texto. Novamente me foi apresentado o sofredor e paciente Jesus, cujo amor tão profundo levou a dar a vida pelo homem. Também vi o procedimento daqueles que professavam ser seus seguidores. Tinham bens deste mundo, mas consideravam coisa demasiado grande ajudar a causa da salvação. O anjo perguntou, olha essa parte, podem esses entrar no céu? O anjo perguntou. O outro anjo responde, não, nunca, nunca. O anjo continua, os que não se interessam pela causa de Deus na terra, jamais poderão cantar no céu o cântico do amor redentor. Ellen White continua, vi que a rápida obra que Deus estava fazendo na terra logo seria abreviada em justiça, e que os mensageiros devem celeremente, rapidamente ir em busca do rebanho disperso. Um anjo perguntou, são todos mensageiros? Outro respondeu, não, não, os mensageiros de Deus têm uma mensagem. Então ela está dizendo aqueles que têm bens e não aplicam seus bens na pregação do evangelho. Eu preciso ser sincero aqui, eu não estou mais aqui na América atuando como pastor, então eu posso falar de maneira muito aberta, e eu sei que tem muitos membros que deixam de ajudar mais a obra, porque vem muitas vezes, o contexto do Brasil é mais o contexto do Brasil, isso que eu estou dizendo agora, que eu vou dizer agora. Então muitos membros até com posses deixam de ajudar mais a obra, porque vem um pastor ou outro com carro, com casa, isso e aquilo, e tem-se a visão de que os pastores são marajá, etc, etc. Agora, recentemente, uma pessoa brincou aqui comigo, aqui o senhor está trabalhando, né? Mas no Brasil eu sei, o pastor não trabalha e tal, não sei o quê. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Não olhe para ninguém. Nesses últimos dias, é você e Deus. Se você tem bens e pode ajudar na pregação do evangelho, ajude. É nesse contexto que Jesus diz, você vai ter um tesouro no céu. Então não fica olhando para pastores, não fica olhando para distritais, departamentais, associação. Não olhe. É você e Deus. Isso aqui se aplica para todos nós. O terceiro texto. Começou a forte sacudidura e continuará.
E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joelhados. Você vê o contexto? Saco de dura. Então, Ellen White está mencionando que aqueles que têm bens devem sim fazer de tudo para o avançamento da obra. E aqui nessa última frase ela diz não só sacrificar os seus bens, mas sacrificar a si mesmo. Então, o que é que nós estamos fazendo para a pregação do Evangelho? O que nós estamos fazendo para alcançar outras pessoas, para que o Evangelho alcance outras pessoas? Ellen White está mencionando que esse é um dos grupos que vai cair fora. Outro grupo, os constantemente inclinados ao mundanismo. Aqueles que constantemente são inclinados ao mundanismo. Ela diz: há palha entre nós. Eis porque somos tão fracos. Alguns estão constantemente inclinando-se ao mundo. Olha só essa frase. Suas perspectivas e sentimentos se harmonizam mais com o espírito do mundo do que com o dos abnegados seguidores de Cristo. É-lhes perfeitamente natural preferir a companhia daqueles cujo espírito mais se harmoniza com o seu. E esses tais têm exercido tremenda influência sobre o povo de Deus. Participam com eles, com o povo de Deus, são mencionados entre eles e também são assunto na boca dos incrédulos e dos fracos e não consagrados da igreja. Essas pessoas de espírito dobre sempre farão objeções aos testemunhos apropriados e diretos que reprovam erros individuais. Ou seja, não é bem assim, a Bíblia, Espírito de profecia. Neste tempo de purificação, essas pessoas ou serão completamente convertidas e santificadas pela obediência à verdade, ou ficarão com o mundo ao qual pertencem, para receberem a recompensa juntamente com ele, com o mundo. Você já imaginou um adventista receber a mesma recompensa que o mundano na volta de Jesus? Conhecer tudo que nós conhecemos. Eu me lembro na faculdade, um dos professores, muitas vezes ele falava, muitas vezes, ele dizia assim: aqueles que mais vão sofrer por ocasião da destruição final, depois do milênio, aqueles que mais vão sofrer abaixo do diabo e os seus anjos serão os pastores adventistas que se perderem. Olha o que ele dizia: abaixo de Satanás e os anjos, aqueles que mais vão sofrer por ocasião da destruição final serão os pastores adventistas. Por quê? Ele dizia: por causa do conhecimento que temos. Então veja, imagine um adventista, imagine um pastor adventista ter a mesma sorte que um mundano no juízo executivo. Ellen White está mencionando aqueles que estão constantemente inclinados ao mundanismo. Eu devo fazer uma avaliação de mim nesse estudo, e você deve fazer uma avaliação de você. O que mais você gosta? Do que mais você conversa? O seu tempo você gasta mais em quê? Coisas do mundo ou coisas da igreja? Não podemos nos iludir. Um dos primeiros grupos que eu citei lá, que eu li em Ellen White, foi aqueles auto-iludidos. Tomemos muito cuidado com isso. Ellen White agora, nesse texto anterior, ela falou aqueles que constantemente são inclinados ao mundo. Mas há um outro texto de Ellen White que ela menciona os mundanos mesmo, aqueles que escolhem o mundo. Porque lá no texto anterior você viu que esses que estão inclinados ao mundo ainda, no final do texto ela ainda diz, ou eles vão se converter ou vão receber a recompensa com o mundo. Agora nesse texto que eu vou mostrar agora são mundanos mesmo. Olha só. E essa é uma outra característica então. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquele que é só aparência. Muitas estrelas, agora está falando de líderes, muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão transformando-se em trevas.
A palha, como nuvem, será levada pelo vento. Mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo, porque a gente fica pensando, nossa, olha lá, puxa, esse povo é tudo santificado. Não. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha de sua nudez. Não esqueça, semana que vem vamos estar especificamente da sacudidura e você vai entender algumas coisas que talvez agora não estejam ficando tão claras. Mas Ellen White está mencionando esses mundanos. Vou ler outro texto aqui daqui a pouco sobre isso aqui. E ela chega a dizer que esses camaradas, estrelas que a gente admira, irmãos, só podem ser pessoas famosas na igreja. Estrelas que a gente admira se tornaram em trevas. Não dê ouvidos para líderes, pastores, cantores, pregadores, administradores. Estrelas que temos admirado, quando chegar lá, a gente vai ver que eram só trevas. Se você bota a sua confiança nesse camarada, você pode afundar com ele. E tem alguns pastores por aí que têm pregado coisas ridículas. E eu vejo aqui na internet milhares de seguidores, milhares de visualizações. Muito cuidado. Muito cuidado. Outro texto desse mesmo contexto, dessa característica dos mundanos. Quando as árvores infrutíferas forem cortadas. Isso é uma parábola que ela está falando. Você pode ler lá, Testemunhos, volume 5, página 81. Leia lá e você vai detectar se ela não está falando dos líderes. Quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculos no terreno, quando multidões de falsos irmãos, quantos mesmo? Multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Não perca o meu estudo da semana que vem. Você vai entender melhor esse negócio de sacudidura. E você vai entender muito bem o papel, a importância dos leigos nos últimos dias. Leigos na visão do mundo, né? Porque a igreja é chamada de leigos. Todos nós somos sacerdócio de Cristo. Mas, na visão do mundo, usando a nomenclatura do mundo, tem os pastores e os leigos. Embora, biblicamente, isso não bate. Mas, nessa linguagem, pastores e leigos. E Ellen White menciona que nos últimos dias os leigos terão um papel fundamental na pregação do evangelho, na terminação da obra. Não perca o estudo da semana que vem. Então, esse foi o tópico dos mundanos. Outro grupo, os que não obedecem à verdade. Ela diz: Deus conduz avante seu povo passo a passo, leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto mais adiante, o coração é experimentado e provado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário a essa incisiva obra, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer, uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor. Disse o anjo: Deus atuará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado deles. Aí têm eles oportunidade de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade e o coração não está preparado para receber a Jesus. Percebe que o contexto aqui é a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso contrário, não seja purificado. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade, por isso que o tópico é esse, os que não obedecem à verdade. Caso alguém não haja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação, 2 pontos. Qual é a recomendação que é dada para os anjos?
estão entregues a seus ídolos. Deixem-nos. E eles passarão adiante, no caso, os anjos passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados ao comando dos anjos maus. Então, por esse texto, você entende que a Ellen White menciona. Aí você entende um pouco melhor, ao ler esse texto, a minha introdução. Deus tem um povo, movimento adventista, sétimo dia. Dentro do movimento adventista tem joio e trigo. A sacudidura vai fazer o joio cair fora e o trigo permanece. Quem vai cair fora? Não não são os verdadeiros, os fiéis, os sinceros para adentrar num outro movimento que Deus vai levantar. Não, não tem outro movimento. Quem vai cair fora são os infiéis. As características que eu estou dando aqui. Quem vai permanecer? Os fiéis. Agora, como isso se dá? É a sacudidura. Ellen White acabou de mencionar. Deus está lidando com o seu povo. E ele leva individualmente o seu povo a um ponto. Leva para outro ponto. Leva para outro ponto. Alguns vão ficando pelo caminho. Então Deus vai... E Ellen White ainda disse que o anjo diz: olha, Deus vai atuar nesses últimos dias. Apertar mais, por assim dizer. Apertar mais, apertar mais. Então dessas características que eu estou demonstrando vão ficando pelo caminho, Então quem sai nesses últimos dias não são os fiéis para ir para um outro grupo, um movimento religioso, profético. Não tem outro movimento religioso profetizado. Quem vai sair são os apóstolos, com essas características que eu estou dando. Outra característica, então, acusadores e críticos. Todos que desejarem abandonar a congregação terão oportunidade. Eu quero sair da igreja adventista. Ok, terão oportunidade, ela diz. Algo surgirá para provar a todos. O grande tempo do peneiramento está justamente diante de nós. Os ciumentos e os descobridores de faltas que praticam o mal serão sacudidos para fora. Eles odeiam a reprovação e menosprezam a correção. Então esse pessoal fica... Irmãos, eu poderia pecar vários aqui, porque ela usa a expressão descobridores de faltas. Então pode ser no âmbito individual, pode ser no âmbito coletivo. O pessoal fica falando, olha, a igreja adventista está encobrindo verdades. E, por exemplo, esses camaradas que falam que não devemos acreditar que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é só uma força, que os nossos antepassados, os pais da igreja adventista, os pioneiros da igreja adventista, eles acreditavam assim, e que hoje a gente não tem mais acreditar que o Espírito Santo, não podemos acreditar como a igreja ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. Não, a gente tem que acreditar como acreditavam lá os nossos antepassados, os nossos pioneiros não acreditavam que o Espírito Santo era Deus e tal. Ela vai dizer, vocês vão cair fora, já estão caindo. Já estão caindo fora. Já estamos no peneiramento, já estamos na sacudidura. Queridos, só um parênteses aqui sobre o Espírito Santo. Os nossos pioneiros, muitos dos nossos pioneiros, realmente não acreditavam que o Espírito Santo era Deus. Muitos deles. Assim como muitos deles comiam carne de porco. Não guardavam o sábado. E aí a gente vai voltar a comer carne de porco e vamos voltar a transgredir o sábado, porque alguns deles comiam carne de porco e não guardavam o sábado. Queridos, como é que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu de pessoas vindo de várias outras denominações cristãs, muitas delas expulsas de lá por causa do movimento milerita. E o movimento adventista surge justamente com esse grupo estudando a Bíblia. E aí eles descobriram que o Espírito Santo sim, é Deus. Eles não acreditavam antes, passaram a acreditar. Não acreditavam que tinha alguma importância comer ou não comer carne de porco. E estudando a Bíblia descobriram que sim, tem importância, temos que deixar de comer carne de porco. Não entendiam que o sábado devia ser guardado. Ao estudar descobriram que sim, o sábado deve ser guardado. E várias outras doutrinas, na verdade quase que todas as outras. Os nossos pioneiros acreditavam realmente em muitas coisas e hoje é diferente do que acreditamos. Por quê? Porque nós estamos a revelação é assim. Faz sentido eu ter que voltar para crer como os meus como os pais da igreja acreditavam? Por favor, não tem nexo. Então ele mais está dizendo que esses cairão fora. Cairão fora. Que você não seja um deles. O outro grupo, os que negligenciam a reforma de saúde. Nesse aspecto, eu poderia pegar vários textos, pelo menos mais uns 2 ou 3,
mas eu peguei um só, ok? Eu quero fazer aqui no canal um estudo bem profundo sobre a reforma de saúde. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Ellen White está dizendo agora, muitos que estão meio convertidos na questão do comer, não tem problema, isso aí não tem problema. Ela diz, sairão, é uma profecia, sairão do povo de Deus para não mais voltar a andar com eles. Outro grupo, os que promovem desunião. Esse texto, eu vou apresentar 2 textos da Reverend Harold, mas não tem em português, não está traduzido em português. Então eu peguei em inglês e vou colocar aí na tela em inglês e em português. Por quê? Porque essa tradução em português eu mesmo fiz. Então é passivo de erro. Então você pode, na tela, olhar o inglês e se você quiser fazer a sua tradução, você vai ver que está mais ou menos batendo aí a minha tradução com o português, tá bom? Os que promovem desunião. 2 textos. Chegou a hora em que tudo que pode ser abalado será abalado. Estamos em um momento de agitação. Esteja certo de que somente aqueles que vivem a oração de Cristo pela unidade entre seus discípulos, trabalhando a unidade na vida prática, passarão pelo teste. Então, ela está falando de união. Outro texto. O inimigo fará os mais decididos esforços para enredar os que deveriam ser co-obreiros de Cristo. Todos que buscam se qualificar para a obra do Senhor são objetos dos ataques de Satanás. Mas a unidade e o amor pelos quais Cristo orou é uma barreira inexpugnável contra o inimigo. Quando há dissensão, quando cada um busca o lugar mais alto, a oração de Cristo não é atendida. O inimigo encontra fácil acesso e a fraqueza em vez de força na igreja. Os que se exaltam colocando-se no poder de Satanás, os que se exaltam está bem pequenininha na tela, né? Os que se exaltam colocam-se no poder de Satanás e estão preparados para receber seus enganos como verdade. Então, esse grupo são aqueles que não promovem a união. Irmãos, está cheio desses. Que não promovem a união. Eu quero deixar aqui, está aparecendo aqui ó, do meu lado esquerdo, um link de um sermão que fiz aqui no canal, assim que eu abri o canal. A desunião como plano de Deus. Título estranho, né? A desunião como plano de Deus. É um vídeo que eu postei aqui no canal já faz muito tempo. Vou deixar aqui o link aqui em cima. Depois de terminar esse sermão, clique aqui e assista para você ver. A desunião como plano de Deus. E você vai entender melhor o que Ellen White está falando aqui também. Lá eu uso basicamente Bíblia, ok? Nesse sermão. Mas Ellen White está mencionando aqui aqueles que não promovem a unidade. Irmãos, as pessoas hoje estão levantando cada argumento ridículo para dizer que a Igreja Adventista está apostatada, que os líderes da Igreja Adventista estão apostatada e, portanto, a gente tem que ir para uma outra denominação ou que tem que pregar contra. Não é isso que Ellen White diz. Uma das características dos apóstatas é a desunião. Outra característica, os superficiais. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise. Sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis, as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Agora ela diz, e por aquele tempo, a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, o que vai acontecer com eles? Renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, para os quais havia muito tendiam suas simpatias. Esses apóstatas hão de manifestar então a mais cruel inimizade, fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal a seus antigos irmãos e incitar indignação contra eles. Esse tempo se acha justamente diante de nós. Os membros da igreja serão individualmente provados. Forte esse texto, hein? Ellen White menciona então os superficiais.
Também não está cheio de gente superficial na igreja? Quando eu vejo um pastor, permita-me abrir meu coração aqui. Quando eu vejo um que se diz pastor adventista, pregando que a máscara é do diabo, que esse plano para as pessoas usarem máscara agora no coronavírus é uma estratégia do diabo, pregando que a gente deve ir contra não só a questão do usar máscara, mas contra também esse negócio de distanciamento social. Então ele diz que não devemos usar máscara, porque é do diabo, e não devemos praticar esse distanciamento, que também é do diabo. E ainda diz que as igrejas deveriam estar cheias. Ele diz que a igreja não devia estar atuando dessa forma como está atuando com essa prevenção. Quando eu vejo um pastor pregando isso, e pessoas o aplaudindo, dizendo que sim, está certo, eu só posso crer que são pessoas com essa característica, superficiais. Não tem profundidade no seu conhecimento. E além dela falar dos superficiais, agora eu quero terminar com uma classe parecida com essa. Ela diz os estudantes superficiais. No texto anterior ela mencionou os superficiais. E diríamos que pode ser que seja sinônimo daquele grupo que ela já mencionou dos laodiceanos, os mornos. Mas além dela falar dos superficiais, ela menciona os estudantes superficiais. E olha só, agora eu termino com os dois últimos grupos. Ao ouvir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Você prestou atenção no que ela diz? Ela está mencionando dos leitores superficiais que não têm âncora. Lembre-se, âncora do navio? Leitores superficiais que não têm âncora. Ela continua. Na verdade, não é uma continuação, é um outro texto. Eu quero dar uma dica aqui para você do que será que ela está falando. Que não tem âncora. Leitores superficiais que não têm âncora. Como a gente pode ter essa âncora? Agora sim, ela continua. Como obter essa âncora? Você pode ler no Primeiros Escritos que ela usa a expressão âncora para falar das 3 mensagens angélicas. Mas eu quero ampliar um pouco mais isso. Como ter a âncora? Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos embustes que surgirão nesses últimos dias. Irmãos, eu quero sugerir uma âncora segura para você. Bíblia e Espírito de Profecia. Ellen White mencionou os estudantes superficiais. Estudantes do quê? Da Bíblia e do Espírito de Profecia. Então, eu repito, quando eu ouço pastores pregando algumas coisas, não posso dizer pastores no plural, pelo menos um, tem pregado cada coisa ridícula por aí na internet. E pessoas o seguindo, a convicção que vem ao meu coração e à minha mente é que são pessoas superficiais, que são pessoas são leitores superficiais, que não estão ancorados no Espírito de Profecia. Para terminar, uma última característica que eu quero apresentar aqui, embora eu acredite que essa lista vai aumentar, conforme eu vou estudando um pouco mais. Última característica que eu quero apresentar aqui, os que não creem no Espírito de Profecia. Uma coisa é certa, diz Ellen White, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro, o primeiro passo, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus, no caso, os escritos da irmã White. Ela não está dizendo que tais pessoas vão deixar de crer em Ellen White. Ela está dizendo que vão abandonar primeiro a fé nas advertências e repreensões
de Ellen White. O Caminho a Cristo é lindo demais, aquele livro. Desejar as tuas nações. Mas Ellen White não está falando que as pessoas deixarão de crer nela, nos escritos dela. Esse texto não está dizendo isso. Vou ler de novo. Os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos. Então, ela fala assim: peguem os meus textos, peguem os meus escritos, agora peguem as repreensões e as advertências. Aqueles que se colocarem ao lado do diabo, o primeiro passo deles, daqueles que se colocarem ao lado do diabo, o primeiro passo deles é abandonar a fé nessas repreensões, nessas advertências. Então o camarada vai estar pregando qualquer balela por aí, tem uma advertência, uma repreensão no espírito de profecia, ele vai descrer disso. Uma pessoa está vivendo, um adventista estará vivendo de qualquer forma, vai ter uma repreensão na Bíblia, uma repreensão no espírito de profecia, uma advertência, ele não vai crer. Esse é o primeiro passo, Ellen White diz. Irmãos, visivelmente esse primeiro passo já foi dado por muitos. Então que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, para que eu e você não estejamos enquadrados nas características apresentadas pelo Espírito de Profecia desses que se tornarão os apóstatas adventistas. Lembre-se, nos últimos dias, o chamado é para ficar nesse movimento, não é para sair dele. O chamado é para ficar nesse movimento e não para sair dele. Por quê? Porque quem vai sair são os apóstatas, cujas características, pelo menos algumas delas, eu apresentei aqui. Façamos eu e você nessa tarde de sábado, nesse final de semana, e por que não, nessa semana e durante o tempo que a gente está por aqui, nessa pandemia ainda, façamos uma análise, uma avaliação de como está a nossa vida espiritual. Alguma dessas características é encontrada hoje em nossa vida? Ainda há tempo de abandonar tais características e permanecer fiel ao princípio que Deus já estabeleceu para eu e você vivenciarmos. Deus abençoe você. Canal A Busca até sábado que vem.